Então, boa noite. Meu nome é Juliana, sou fonoaudióloga e sou especialista em voz. Trabalho com voz desde 2003, quando eu entrei para o concurso na Prefeitura do Rio, para o programa de saúde vocal, para trabalhar no programa de saúde vocal do professor. E aí foi quando eu fiz a minha especialização e me apaixonei pela voz, né? E trabalho até hoje no programa e agora também com a parte de comunicação e expressão, melhorar a dicção, falar em público. E por isso que eu estou fazendo essa aula aqui hoje, falando de 3 estratégias de como melhorar a dicção. Eu vou compartilhar uma tela aqui. Tá dando para ver a tela? Tá sim. Tá. Só vou pedir para deixar o áudio desligado, tá? E aí você pode escrever no chat que eu respondo o que você perguntar, tá bom? Então, antes de começar a falar sobre as estratégias, eu vou falar um pouquinho sobre a dicção. O que você acha que é a dicção? Escreve aí para mim no comentário. Articulação envolve articulação também. Mas para falar o que é dicção, eu peguei a definição no dicionário. Então vamos lá ver o que o dicionário diz. Então, a dicção é a maneira, modo de dizer, de pronunciar as palavras. Articulação, pronunciação e pronúncia. O segundo conceito seria expressão, sentença, vocábulo ou reunião ordenada de certos sons que se expressam num pensamento. Então, envolve também a organização de como a gente fala, o modo como a gente fala. E a arte é o modo de dizer no que se refere à estrutura e às escolhas das palavras certas que objetivam uma comunicação eficiente, estilo. Ou seja, a dicção envolve não só a questão da articulação em si, mas da comunicação no geral. Então, ela vai envolver vários aspectos que não só a articulação, para que o outro entenda o que eu estou falando. Você acha que você tem uma boa dicção? Conta aí pra mim. Sim. Então, é, você acha que poderia melhorar alguma coisa na sua dicção ou na sua fala? Sim. O que você acha que você poderia melhorar nessa dicção, nessa fala? Escreve aí pra mim. O ritmo de fala. Esse é um dos aspectos que realmente interfere na nossa dicção. Vou falar um pouquinho sobre cada um dos aspectos. Então, o que pode influenciar na dicção? Problemas anatômicos na face ou nos órgãos da fala, a postura, a abertura da boca ao falar, a projeção da voz, a velocidade da fala, que está relacionado com essa questão do ritmo, a melodia da fala, as expressões faciais e os movimentos corporais que a gente faz durante a nossa fala.
Então, o que que envolve dentro dos problemas anatômicos? Flacidez nos órgãos da fala. Então, por exemplo, se eu tenho uma flacidez de língua, ou uma flacidez nas bochechas, nos lábios, ou até mesmo na parte posterior da boca, nos arcos palatinos, eu vou ter uma alteração não só na produção dos sons, mas também na projeção da fala. Os problemas respiratórios, então quando a pessoa tem amígdalas muito grandes ou adenoide muito grande, tem uma barreira a essa respiração. E isso faz com que haja uma alteração na voz, que ela pode ficar mais abafada, ela pode ficar menos nasal, ou seja, ela fica mais aqui, sem nasalidade. E o que acontece? Automaticamente, quando a gente tira essa nasalidade, a gente tira um pouco também da nossa projeção vocal. E as DTMs, que são as disfunções temporomandibular, que é o quê? Quando a gente tem alguma disfunção nessa região aqui, dessa articulação temporomandibular, e isso limita, dá dor e limita a abertura da boca. Então a pessoa não consegue abrir a boca adequadamente para falar, e isso acaba prejudicando a articulação e, consequentemente, a dicção. A postura. Então, eu vou colocar aqui. Essa figura, o que representa para você essas pessoas com essa postura? Você acha que elas têm possibilidade de ter uma boa dicção com uma postura dessa forma? Coloca aí para mim. Você acha que as pessoas que estão com essa postura. Eu vou repetir, falhou o áudio. Você acha que as pessoas que têm essa postura têm uma boa dicção? Pode ser que elas tenham uma dicção legal por ter uma postura assim? Responde aí para mim. Aparentemente sim, né? E uma pessoa que tem essa postura da segunda figura, será que ela vai apresentar uma boa dicção? Será que alguma coisa vai afetar na questão da fala dela? Muito introvertida, né? Então, a postura, de uma certa forma, se a gente fala com uma postura muito curvada, muito para frente, automaticamente a gente acaba abafando um pouco a nossa voz, o que acaba afetando também a nossa dicção, porque a cabeça fica um pouco mais baixa e pode ser que as pessoas não enxerguem. A abertura da boca. Responde para mim no chat. Você abre muito ou pouco a boca para falar? Abro normal. Então, o que que acontece? Os extremos são ruins. Quando a gente abre demais a boca ao falar, o que que acaba acontecendo? Pode até ser que o som saia com mais facilidade, só que as pessoas vão tender a prestar atenção na boca em vez de a prestar atenção no conteúdo. Ao contrário também, quem abre muito pouco a boca, eu dou sempre o exemplo da Hebe Camargo, que é do meu tempo, ela fala assim, né, gracinha, o que que acontece? Quando a gente abre pouco a boca para falar, a gente acaba criando uma barreira ao som. E isso faz com que a gente perca também a projeção da voz e as pistas visuais em relação à articulação. Então, eu até falo que hoje em dia a questão do uso da máscara, a gente acaba tendo que articular um pouco mais, porque a gente tem uma barreira. E por mais que a pessoa não seja deficiente auditiva,
ela usa essa pista visual para entender o que a gente está falando. Então, a gente não pode abrir de mais nem abrir de menos por conta disso. Acaba prejudicando também a dicção. Alguém está com áudio aberto. Fecha para mim, por favor. A projeção da voz. A projeção da voz é como a gente coloca essa voz. Se eu coloco a minha voz aqui muito no peito, ela fica muito aqui na garganta, muito no peito. Eu perco essa projeção desse som. Em contrapartida, se eu consigo colocar a voz mais aqui na cabeça, eu tenho uma melhor projeção desse som no ambiente. E quando eu tenho uma melhor projeção desse som, eu tenho uma dicção melhor. Deixa eu tentar aqui tirar. Só um instantinho. Pronto. E aí me diz aqui, o som da sua voz sai abafado ou projetado? Coloca aí para mim no chat. Projetado, bom sinal. A velocidade da fala, você acha que você fala rápido demais ou devagar demais? Escreve aí para mim. Devagar. Então, o ritmo da nossa fala é importante não ser os extremos também, nem rápido demais, nem devagar demais. Quando a gente fala mais rápido demais sem respirar, a tendência é as pessoas não entenderem o que a gente fala. Por quê? Porque o ritmo é tão rápido que a gente acaba não conseguindo entender sonoramente aquilo, porque um som vai emendando no outro e se confunde com o outro. Em contrapartida, falar devagar demais pode dar um certo cansaço, um certo sono para quem está escutando, porque acaba ficando muito calmo, né? A gente até fala quando a pessoa está muito agitada para tentar falar um pouco mais devagar para tentar se acalmar. Mas o devagar demais pode dar esse certo sono nas pessoas que estão escutando. A melodia da voz. Você acha que você varia os tons da fala ou a sua fala é monótona? Escreve aí para mim. Varia. O certo é variar. Por quê? Porque a nossa voz ela é feita de altos e baixos. O tempo inteiro a gente está modulando essa entonação. Então, dependendo da situação, a gente vai modular ou para o mais agudo ou para o mais grave. Então, se eu chego num aniversário e vou parabenizar alguém, eu falo: Fulana, parabéns, tudo de bom para você. E eu não posso chegar e falar assim: ó, parabéns, que bom que você me convidou para o seu aniversário. Parece que você não está querendo estar naquele lugar. O mesmo a gente pode aplicar, por exemplo, quando a gente vai no velório ou no enterro de alguém. Você não vai falar, meus sentimentos. Por quê? Porque aquela situação não combina com aquele tom de voz. Então a gente vai falar, ai, meus sentimentos, sinto muito pela sua perda. Né? A gente fala com uma voz mais grave. Então a gente vai adequar essa melodia de acordo com a situação. Você acha? Acaba variando mais do que deveria. Mas tem como controlar. Com o treino a gente vai melhorando isso.
Você acha que a melodia da sua voz é coerente com a sua mensagem? Escreve aí para mim. Ele falou sim. Então, quando a gente é um aspecto muito importante para a gente transmitir a mensagem é também a melodia da nossa voz, como eu falei nos exemplos. As expressões faciais. Conta aí para mim, você usa as expressões faciais para enfatizar o que você está falando? Escreve aí para mim. Muito. É muito expressiva. As expressões faciais, elas ajudam muito na nossa comunicação. Por quê? Porque é uma pista visual também. É um sinal não verbal. Assim como a melodia da voz, a questão das expressões também são pistas não verbais que vão ajudar no conjunto da comunicação. E os movimentos corporais? Você usa o seu corpo a favor da sua comunicação? Escreve aí para mim. Uso. Por italiano, tá certo. Realmente, os italianos, eles usam muita entonação de voz e muito a expressão corporal, né? Mas essa questão corporal e facial ajuda muito na nossa comunicação. Então, qual seria um checklist para uma boa dicção? Uma postura mais aberta, evitar essa postura de ombros muito fechados que acabam fazendo com que a nossa cabeça desça um pouco e feche um pouco a projeção da nossa voz. Uma boa articulação, que seja uma articulação precisa, que não seja muito exagerada nem fechada demais. Uma boa projeção da voz, ou seja, uma voz menos aqui e mais para frente, que vai me dar uma melhor colocação, melhor entendimento do que eu estou falando. O controle da respiração durante a fala, o que, que é isso? É o respeitar as pausas respiratórias. Quando eu falo, eu uso esse ar até o final. O que, que eu acabo fazendo? Eu acabo acelerando a velocidade da minha fala e sem as pausas eu também não consigo dar ênfase naquilo que eu quero. Então a pausa respiratória também é um bom artifício para a gente dar ênfase em algumas coisas que a gente quer falar. O controle da velocidade de fala, que como eu falei, não pode ser rápido demais, que parece que a pessoa está sempre correndo, está sempre ansiosa, nem devagar demais para não dar sono. A variação adequada da melodia de acordo com a mensagem, porque imagina se eu estou dando aula aqui o tempo todo no mesmo tom, no retotono, 8 horas da noite. Vai chegar, daqui a pouco está todo mundo bocejando, dormindo. E o uso de expressões e movimentos corporais, que é essa questão de adequar as expressões faciais, os movimentos corporais para dar ênfase para o que a gente está falando. Até aí tudo tranquilo? Uma coisa interessante é não gesticular com as mãos na frente do rosto. Exatamente, principalmente em vídeos, né? Hoje em dia a gente está falando muito por vídeo, a gente faz sessão muito no vídeo, e quando a gente põe a mão muito aqui, o que, que acontece? A gente acaba tampando a nossa face e acaba prejudicando. A mesma coisa com o microfone. Evitar de falar com o microfone muito na frente da boca, um pouco mais afastado, um pouco abaixo, para que os outros consigam enxergar o que, que a gente está falando. Então, eu separei 3 estratégiazinhas que têm a ver com a questão da dicção para a gente fazer hoje.
Então, a primeira estratégia é para projetar a nossa voz. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai emitir um A prolongado, vai fazer o exercício e vai emitir o A de novo, tá? Então, vai pegar o ar, vai fazer um A comprido. Me falam aí se vocês fizeram um A para eu passar o exercício. Escreve aí no chat para mim. Fizeram A comprido? Sim. Então, a gente vai fazer um exercício de ressonância 10 vezes. Como é que a gente vai fazer? A gente vai alongar aqui a face. Eu falo para lembrar do cara do pânico, né? Aquela máscara do pânico. Só que a gente vai ficar de boca fechada. Então, a língua vai estar lá no chão da boca e a face alongada. E a gente vai emitir o som do jogando a vibração lá para o céu da boca, sentindo a vibração aqui, ó. E a gente vai fazer isso 10 vezes. Sempre inspirando antes. Faltam 3. Só mais uma. Fizeram? Põe aí no chat para mim. Então, agora a gente vai emitir um A de novo. Me fala aí, o que você sentiu agora nesse A depois de fazer o exercício? Escreve aí no chat para mim. Voz melhor. Então,
Não é que a voz fique melhor, apesar de esse exercício fazer com que a vibração fique mais suave, o fechamento fique mais suave, ela também faz com que a colocação da voz fique melhor. Então, isso faz com que a gente melhore a nossa projeção e, consequentemente, isso vai interferir também na nossa dicção. Agora vamos para a segunda estratégia. A gente vai fazer uma leitura com um obstáculo na boca. Então, primeiro a gente vai ler um texto com o obstáculo e depois sem o obstáculo. Então, o que pode ser o obstáculo? No caso aqui, eu peguei uma rolha de vinho, que tem mais ou menos esse diâmetro, mas também pode ser feito com uma tampa de um batom, que também tem mais ou menos o mesmo diâmetro. Pode ser feito com uma caneta, tá? Que é mais fino, mas também vai servir como um obstáculo para a gente soltar a nossa articulação. Então, quando vocês tiverem pegado alguma coisa aí para colocar, vocês me avisam. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai morder a pontinha, bem a pontinha mesmo, e a gente vai falar mexendo bastante essa musculatura aqui da boca. Então não pode ficar apoiado no obstáculo. Se for com a caneta, não pode ficar sem mexer muito aqui. Tem que mexer bastante essa região daqui de lábio e aí, bochecha. A língua vai ficar presa. Por isso que a gente tem que mexer bastante para que os outros entendam que a gente está falando mesmo com o obstáculo na boca. Me avisa aí quando tiver já pegado alguma coisa para colocar. Coloque aí no chat se tiver pego o obstáculo para a gente fazer. Vou colocar o texto aqui, que é a música do Vinícius de Moraes, O Pato. Então a gente não vai cantar, a gente vai só falar com o obstáculo. Então vamos morder e vamos lá ler juntos. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o caneco, churrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi para a panela. Agora a gente vai tirar e vai ler sem o obstáculo e você vai me dizer o que você sentiu depois de ter tirado esse obstáculo. Então, vamos lá. Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de genipapo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi para a panela. Agora fala aí para mim o que você sentiu depois que tirou o obstáculo. Como é que foi a leitura depois de ter tirado o obstáculo? Escreve aí para mim no chat. A fala está mais fácil, está mais leve. Exatamente. Esse exercício é o quê? Para a gente soltar
soltar toda essa musculatura aqui em volta da boca. Quando a gente solta essa musculatura, parece que fica mais leve mesmo, que a gente fica com maior facilidade de falar. Parece que tira aquela trava. Então é um bom exercício. E eu recomendo a rolha, porque rolha de cortiça, porque ela não escorrega quando a gente morde. Então fica mais fácil de executar o exercício. A estratégia 3 vai ser a variação da melodia. A gente vai fazer de duas formas. Eu vou dar, são 4 frases que a gente vai falar. A primeira falando a frase de uma forma animada, como se realmente estivesse animado naquela situação. E a segunda frase como se estivesse contrariado, como se não quisesse estar naquela situação. Então, a primeira frase é: estou super feliz de ser a última pessoa a falar. Então, como é que a gente falaria animado? Estou super feliz de ser a última pessoa a falar. E como se fosse contrariado. Estou super feliz de ser a última pessoa a falar. Tipo, não está bem naquela situação. Animado. Eu adoro meu antigo chefe. Que está contrariado. Eu adoro meu antigo chefe. Animado. Aquela roupa fica super bonita na Joana. Agora, contrariado. Aquela roupa fica super bonita na Joana. Agora animado. Eu adoro viajar para a praia em feriados prolongados. Eu adoro viajar para a praia em feriados prolongados. Percebe como o nosso corpo, a nossa expressão facial, a nossa melodia da voz, às vezes entrega que o que a gente está falando tem uma intenção, e nem sempre a intenção pode estar de acordo com aquela mensagem que quer passar. Vocês conseguiram fazer? E fazer essa variação de animado e contrariado? Escreve aí para mim. Sim, né? Então, às vezes, o que acontece? A gente não quer falar com o outro que aquilo não está agradando, mas às vezes a nossa expressão acaba acusando a gente, né? Porque nem sempre a gente consegue controlar essa questão corporal e facial e acaba entregando o que a gente não queria que o outro percebesse que a gente está sentindo. Agora, pode responder mentalmente essas perguntas, tá? Você gostaria de melhorar a sua dicção? Você gostaria que as pessoas entendessem melhor o que você fala? Gostaria de começar a perder o medo de gravar vídeos ou falar em público? Gostaria de melhorar a sua forma de se comunicar? Gostaria de estar em um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, com a minha ajuda? Por isso eu fiz o programa Voz de Impacto. Nesse programa tem um passo a passo para melhorar a sua comunicação e transmitir confiança na sua voz para ser ouvido, respeitado e admirado pelas pessoas. E como é que ele funciona? São 21 dias com atividades curtas que irão te ajudar a se comunicar melhor em nível ascendente de dificuldade, ou seja, começa numa dificuldade fácil e vai aumentando esse nível de dificuldade conforme passam os dias. Todas as atividades ficam numa plataforma fácil de acessar e algumas têm uma aula explicativa curta antes de executar a atividade.
Junto a isso, tem um grupo no WhatsApp, onde os participantes interagem entre si e tiram dúvidas diariamente comigo. Além disso, tem 2 encontros ao vivo comigo. O início desse programa vai ser no dia 5, que é terça-feira que vem, e vai ter 2 encontros ao vivo, um no dia 18 e o outro no dia 25, cai numa segunda-feira, às 20 horas, para análise da evolução das pessoas, dos participantes do grupo e atividades extras que eu vou dar nesse encontro ao vivo. E o início, dia 5 de outubro, como eu falei. E o que você vai aprender nesse programa? A identificar os erros que você comete na sua comunicação, todos esses aspectos aqui que eu falei do checklist. A controlar o uso da respiração durante a fala. A cuidar da qualidade da sua voz. A controlar a velocidade da sua fala. A usar a melodia da voz a favor da sua mensagem. A melhorar a sua articulação durante a fala. E ainda vai ter alguns bônus, como gravar aulas no Zoom Meeting, como falar melhor em público e em apresentações, e uma aula sobre mitos e verdades sobre a voz, que fala sobre saúde vocal, cuidados com a voz. Aqui tem alguns depoimentos de quem já participou, relatando que ficou com maior facilidade de gravar vídeos, que começou a ter mais intimidade com a câmera, que deu mais segurança, a respirar melhor, a melhorar a dicção. A questão também de cuidados na dicção, de novo. Então, realmente, para quem quer melhorar a forma de falar, a dicção, o programa ajuda muito. E são atividades curtinhas que não tomam tempo do dia. E quanto que é o investimento para participar desse programa? Atualmente, um acompanhamento individual comigo, você teria que investir R$200 numa sessão avulsa ou R$150 numa sessão por sessão em um pacote com 4 sessões, ou seja, de R$800 a R$600 por mês. No programa, você vai ter a oportunidade de investir somente R$147, podendo esse valor ser parcelado. Acho que está errado esse 10 vezes, é até 12 vezes de R$14,70 no cartão de crédito, porque tem juros da plataforma. Está errado, porque é 12 de R$14,70, tem um pouco de juros. E o bônus para quem se inscrever primeiro. Os 2 primeiros inscritos terão o direito a realizar uma sessão comigo de análise e orientação sobre o que você pode melhorar na sua comunicação. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu tirar a tela. Se quiser perguntar, falar, pode ligar o áudio, tá? Eu vou deixar aqui o link, caso você tenha interesse em se inscrever. E também o meu Instagram. Acho que você já me segue lá. Saiu aqui. Que é o Juliana Ferrer RJ. E o meu WhatsApp, que eu também tenho uma lista VIP. E nessa lista VIP eu mando sempre um conteúdo, uma vez por semana, sobre voz e comunicação, de forma gratuita. E lá eu ofereço várias vantagens quando lanço produtos, descontos, promoções, alguns bônus. Então, se quiser entrar nessa minha lista VIP, é só me chamar lá no WhatsApp pedindo para entrar na lista VIP, que eu adiciono você e você passa a receber esses conteúdos semanais.
Alguma dúvida? O que que você achou? Se quiser escrever, aí me chama lá que eu te ponho, tá bom? E aí, o que que você achou? As estratégias. O que que você achou da aula, das estratégias? Gostou bastante. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou gravar essa aula, vou subir para o YouTube e depois mando o link também, tá? Para se quiser reassistir de novo, pode reassistir e refazer o exercício, tá bom? Então, boa noite, tenha uma ótima noite e muito obrigada pela presença. Até a próxima.